que estão aqui nessa nossa aula inaugural aí. Que novidade boa, hein? Concurso para a Guarda Municipal de Recife. Muita gente esperando por esse concurso, né? É um concurso muito esperado, é um concurso muito aguardado. E o EP está aqui com você, fazendo essa cobertura, trazendo já aula gratuita para você já começar o anúncio do edital com o pé direito, né? Tô muito triste. Por que você tá triste, rapaz? Vamos para cima. Beleza? Então, vamos começar agora com legislação extravagante, né? E todo mundo empolgadíssimo, né, com esse edital. Cara, o EP tá aí fazendo essa cobertura para você. Deixa o like aí no vídeo já, que é pra gente já começar arrebentando aí. E vou estar com você agora com legislação extravagante, certo? E, cara, eu fui dar uma olhadinha no último edital, né? Só pra gente começar de fato a aula, eu fui dar uma olhadinha no último edital e tem poucas leis extravagantes lá, só que, cara, né? É bem provável, até porque o último foi em 2014, salvo engano, se não me falha a memória, né? Tinham poucas leis, e agora a gente vai ter essa atualização, né? Provavelmente vai ter um edital com as leis extravagantes completas aí que a gente tá acostumado a estudar, né? Como Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, lei de racismo, lei de crimes ambientais, lei de crimes hediondos. Então, assim, todo mundo, né? Não só eu, a gente espera que venha um edital recheado, que venha um edital completo. Nesse cenário, eu já queria trazer para você aqui com o pé direito mesmo, né? A lei de abuso de autoridade. Beleza? Tá acompanhando a escrita aí? Qualquer coisa, áudio, vídeo, é só me sinalizar, beleza? Que eu tô aqui para poder sanar as dúvidas de vocês que eventualmente possam aparecer, tá? Enfim, quem bateu na trave também na GCM Paulista está com essa oportunidade agora, né, de seguir em frente. Veja só, a lei de abuso de autoridade, em seu artigo 1º, traz de cara, certo? De cara, aí a definição dos crimes de abuso de autoridade, né? Define de uma maneira incisiva e fala que os crimes de abuso de autoridade são cometidos por agente público. E eu quero já esquematizar isso com você, que é para você ter uma noção boa, tá? Agente público, beleza? Agente público. Só que, entre vírgulas, o legislador afirma servidor ou não. Então, esse é um ponto aqui que eu quero que você coloque. Servidor ou não, tá? Agente público, servidor ou não. Que no exercício da função ou a pretexto de exercer, no exercício ou para exercer, venha agir com um tal, que eu quero que você anote, de dolo específico. Tiago, o que é o dolo específico? Cara, o dolo, em se tratando do conceito básico do dolo, é você querer um resultado, né? Eu também tenho a função assumir o risco, mas eu estou falando do querer, simplesmente querer. Só que aqui o dolo ele é específico. Se você unir os pontos aqui, você consegue chegar a um raciocínio. É um querer específico, um dolo específico, uma querência específica. Então, aqui na lei de abuso de autoridade, o legislador afirma: comete crime de abuso de autoridade aquele que tem a finalidade de prejudicar, de agir em benefício ou quem age, de certa forma, por um mero capricho. Acabei. Por um mero
capricho ou satisfação pessoal. Tranquilo? Em seguida, no parágrafo único do artigo 2º, preste atenção que isso é importante, o legislador ainda afirma, veja, aquele agente público é, mesmo assim, aquele que transita com ou sem remuneração, né, por eleição, nomeação, designação. De certa forma, eu consigo colocar aqui nesse conceito de agente público até o mesário, tá? Imagina aquele cara que é mesário, que vai trabalhar ali dia da eleição. Se ele incorrer em um desses crimes, ele sim vai responder pelo abuso de autoridade, tranquilamente, porque com ou sem remuneração, transitoriamente servidor ou não, pode se incorrer em crime. Perfeito? Você pode chegar até a seguinte dúvida. Tiago, mas você falou assim, olha, agente público, servidor ou não, que age em abuso de autoridade no exercício da função ou a pretexto de exercer. Como seria esse ou a pretexto de exercer? Veja, imagina que eu estou de férias, sou policial. Eu não estou no exercício da função, estou, né, usando qualquer tipo de roupa, menos a farda da polícia. Aí chega para mim um pessoal em uma festa, na fila de um cinema e esbarra em mim, ou, sei lá, eu arrumo uma discussão. Aí, no meio da discussão, eu levanto. Você sabe que eu sou policial? Veja, quando eu invoco a função, mesmo não estando no exercício, quando eu a invoco, eu já posso muito bem incorrer em crime de abuso de autoridade. O legislador, na minha opinião, que, enfim, não vale de muita coisa, mas em minha opinião, ele foi muito sapiente em falar que, a pretexto de exercer, o agente público também pode incorrer em crime de abuso de autoridade. Perfeito? De certa forma, eu vou traçando alguns pontos com você da lei nas questões. Eu queria tecer esse comentário com vocês porque eu acho importante, né, que a gente crie esses esquemas. Eu particularmente gosto bastante, quem assiste minhas aulas no EP sabe, eu estou sempre esquematizando a lei. Deixe-me ver se há alguma dúvida aqui no chat. Beleza, galera, falando da idade aí, né? Poxa, pois é, né? Enfim, olha a questão. Com base na lei de abuso de autoridade, assinale exatamente agente honorífico, beleza? Olha só, assinale a alternativa incorreta. Veja, eu quero a que está errada. Trata-se de um dos efeitos da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, por um período de 5 a 10 anos. Logo de cara aqui, a gente já encontra o gabarito. Por quê? Imagina o seguinte, eu tenho 2 institutos aqui na Lei de Abuso de Autoridade, tanto no artigo 4º, como também no artigo 5º. Tanto no artigo 4º, como também no artigo 5º. O artigo 4º, ele trata dos efeitos da condenação. Para você que não tem muita sacada ainda do direito, está iniciando até hoje, quem sabe, eu não sei, você que está me assistindo aí, quando eu falo de efeito de condenação, eu gosto de fazer uma certa analogia. É como uma causa e um efeito. Exemplo, choveu, molhou. A causa, chuva, o efeito é que molhou. Quando eu falo de efeito da condenação, é algo que é resultante da condenação, beleza? E o artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade, ele trata desses efeitos. Preste bem atenção. Eu estou com você e para você e não abro. Olha só. Lá ele. Bem, nem comece. Então, efeito da condenação. Tornar certa a obrigação de reparação, beleza? O juiz, a requerimento do ofendido, vai fixar na sentença o valor mínimo, tá? Então, o juiz vai fixar na sentença um valor mínimo. O inciso 1º do artigo 4º fala, né, sobre isso. Isso é levado em consideração os danos causados pela infração, né, considerando os prejuízos que foram sofridos diante disso. Então, o juiz ele vai tornar certa a obrigação de indenização.
No segundo inciso, eu tenho a inabilitação para o exercício do cargo, ou seja, vai ficar inabilitado para exercer o cargo. Inabilitação para o exercício do cargo, beleza? Só que aí é onde a gente encontra o erro da questão, porque não é por um período, veja, de 5 a 10 anos, mas por um período de 1 a 5 anos. Fechou? E no terceiro inciso, eu tenho mais uma possibilidade, que é a perda do cargo, né? O texto da lei ainda fala perda do cargo, mandato ou função, tá? Você coloca só perda. Só que tem um pulo do gato aqui. E é justamente nesse ponto, perdão, que as bancas elas gostam de trabalhar. É que nesse segundo ponto aqui e nesse terceiro, para que o juiz possa aplicar esse efeito, existe uma condicional. A condicional é a reincidência. Essa reincidência não é qualquer reincidência criminosa, tá? É uma reincidência específica nos crimes de abuso de autoridade. E detalhe, anote, esses efeitos aqui, eles não são automáticos, beleza? Esses efeitos aqui, eles não são automáticos. De certa forma, o juiz, ele tem que motivar. Ele tem que motivar na sentença, beleza? É nesse ponto aqui que muitas bancas chegam a cobrar, beleza? Vamos para a próxima alternativa. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Perfeito. As penas restritivas de direito você vai encontrar, veja bem, no artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade, beleza? No artigo 5º, eu tenho duas que podem ser cobradas em sua prova, até porque a terceira que existia foi vetada, que é a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão para o exercício do cargo, pelo prazo de 1 a 6 meses. Só que existe aqui uma perda de vencimento e de vantagem. Não se preocupe, daqui a pouco eu vou trazer esse esquema para você. Então, essas penas que restringem direitos podem ser aplicadas de maneira autônoma ou de maneira cumulativa. Beleza? As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente da natureza civil ou administrativas cabíveis, até porque as esferas elas são independentes. Beleza? Tá tranquilo aí no caso concreto. As notícias de crimes previstos nessa lei que descrevam falta funcional serão informadas à autoridade para que se exista apuração. Ó, melzinho na chupeta, você que está estudando aí um tempo, eu imagino que você conseguiria levar essa questão numa boa, beleza? Vamos para cima. Próxima questão aqui da VUNESP adaptada. Olha só. Tendo em conta a lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa considerada correta. Show? Vocês que estão aí comigo acompanhando a live, já vai deixando o gabarito aí ao lado. Responde junto comigo. Beleza? Vamos lá. A lei de abuso de autoridade tipifica como crime o cumprimento de mandado de busca e apreensão após as 20 ou antes das 6. E aí? A lei de abuso de autoridade, meio que de certa forma, trouxe aí um conceito para o que seria o dia, beleza? E tipificou como crime cumprir mandado de busca e apreensão antes das 5 ou depois das 9. O erro, Tiago, justamente isso.
Beleza? São alguns detalhes, certo? Que você vai se apropriando. Quem já estuda há algum tempo já consegue levar numa boa. Mas isso não é motivo para desespero algum. Perfeito? Vamos para a próxima. Tá tranquilo? Essa aqui está equivocada. Prever como pena restritiva de direito substitutiva de uma privativa de liberdade a suspensão por exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, sem receber vencimentos e vantagens. Exatamente. E foi isso que eu acabei de comentar com você. Beleza? Eu não quero que você confunda aqui a inabilitação para o exercício do cargo ou função pelo período de 1 a 5 anos com a prerrogativa que diz respeito a uma restritiva de é efeito da condenação. O outro é uma pena restritiva de direito. Então, quando eu falo de efeito da condenação, aí eu falo da inabilitação para o exercício do cargo ou da função. Agora, quando eu falo, cito para você aqui, a pena restritiva de direitos, aí você já se liga que falou de restringir direito, você fala que uma dessas restrições seria a pena, né, que seria substitutiva. No caso, a suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 1 a 6 meses. Lembrando que, no caso concreto, ele fica sem receber vencimento ou qualquer tipo de vantagem. B de bola, bora para cima. Letra C de casinha, vamos ver. Tipifica como crime a negativa de acesso aos autos da investigação penal e administrativa, excluídas as investigações, né, para apurar infração civil. Veja, essa alternativa está errada. Existe realmente um crime na lei de abuso de autoridade, né, que diz respeito a essa prerrogativa de não liberação dos autos, por exemplo, do inquérito. Por quê? Em sede de investigação, eu tenho uma peça informativa, um procedimento administrativo chamado de inquérito policial. Perfeito? Só que a negativa de visualização dos autos ao advogado ou defensor caracteriza crime do artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Perfeito? Isso seria um exemplo de sua aplicação. Só que no texto do artigo 32, veja, o legislador, ele cita infração penal, civil e também administrativa, tá certo? Eu citei como exemplo porque muitas vezes você está aí também na pegada, estudando para os concursos, não custa nada eu soltar essa informação para você, beleza? Então se liga que se, né, de acordo com a súmula vinculante número 14, o delegado nega vista aos autos, ele vai estar incorrendo, né, dolosamente, obviamente, enfim, crime do artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, beleza? Aí você demarca aí que, nesse cenário, ele aplica tanto infração penal, administrativa e também, né, qualquer procedimento que seria civil. Perfeito? Vamos para a letra D. Prevê como efeito da condenação a perda do cargo, mandato ou função pública, sendo, olha só, o que eu acabei de explicar para você, sendo automático em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade. Ele é automático? Não. Tem que ser motivado. Tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade e eu vou motivar na sentença essa parada. Perfeito? Então, cuidado com isso em prova. Beleza? São detalhes importantíssimos que você tem que lutar para não cair em pegadinhas. Mas aí, você que está no EP, tá de boa, tá estudando legal. Vamos para cima. Vamos lá, próxima questão. Essa tá melzinho na chupeta, ó. Vamos ver aqui. Funatec, Prefeitura de Cururupu. Muito bom. Guarda Municipal. Sob a Lei de Abuso de Autoridade,
assinale a alternativa considerada a correta. Fechou? A lei de abuso de autoridade não prevê penalidades para os agentes que contêm abuso do exercício de poder. Que é isso? Né? Que é isso? O abuso de poder, em sua essência, ele tem até duas modalidades, né? Que é o excesso e o desvio. O desvio da finalidade e o excesso do poder, né? Eu não faço aquilo que está em minha competência, eu excedo a minha competência, né? Então, tanto essas duas modalidades eu poderia incorrer num ato de abuso de poder. Esses abusos de poder têm suas penalidades, sim, de certa forma. Beleza? Então, quando fala que não prevê, está errado. A lei de abuso de autoridade é aplicada exclusivamente a servidores públicos que praticam atos de abuso. Veja, servidor público, veja, embora transitoriamente, sem remuneração, o que foi que eu expliquei para você no começo da aula? Para você ver que existe um fundamento. Inclusive, o artigo 2º da lei de abuso de autoridade, né? Inclusive, o artigo 2º da lei de abuso de autoridade, ele menciona, né, alguns, um know-how, na verdade. Só que esse know-how aí é um know-how exemplificativo, beleza? Então, de certa forma, você pega lá o artigo 2º e dá uma olhadinha e percebe que lá ele menciona membros do poder executivo, membros do poder judiciário, só que, na verdade, é só para exemplificar. Aquele rol, né, que você vai vislumbrar, como eu disse agora no artigo 2º, vou deixar aqui para você, tá? É de uma maneira exemplificativa, beleza? Então, eu consigo ter uma interpretação aí extensiva. Tranquilo, show de bola, tá errado. A lei de abuso de autoridade estabelece penalidades como detenção e multa para todos os atos de abuso. Letra C de casinha é o nosso gabarito, beleza? Porque realmente eu tenho umas penalidades na lei de abuso como de detenção e multa. Fora isso, não me cabe, na verdade, não me custa nada tecer um comentário com você no que diz respeito à ação penal aqui para a lei de abuso de autoridade. Eu quero que você anote que os crimes da lei de abuso de autoridade são apenados com uma ação penal pública incondicionada, beleza? Ação penal pública incondicionada e também existe a possibilidade, né? Existe, né? Pode ser admitido uma ação penal, né? Sob uma ação penal pública, não sendo intentada no prazo legal, eu consigo colocar uma privada, uma ação penal privada para se submeter. Então, ação penal privada. E você que vai fazer PMPE, alô você, preste atenção. Se essa ação penal pública, na verdade, não ocorrer no prazo que deveria ocorrer, a ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, tá? De 6 meses, perfeito? De 6 meses, contando da data que esgotar o prazo. Contando da data que esgotar o prazo. Perfeito? Anote isso, porque isso também cai bastante. Perceba que eu trouxe para você aqui alguns pontos-chave da lei de abuso de autoridade que vão servir bastante para você nortear o seu estudo. De verdade, essa aula aqui, que está gratuita para você e o EP merece o like, perceba, já vai ajudar bastante na sua prova. Tranquilo? Vamos para cima. Próxima questão, agora tratando da lei de racismo. Tiago, a lei de racismo não estava no edital, né? Da Guarda de Recife. Mas foi 2014, fica tranquilo. A gente tem uma. Lógico que não tem bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Mas existe uma tendência da gente encontrar essas leis extravagantes, né? Como a lei de preconceito, raça, cor, enfim, no seu edital. Perfeito? De certa forma, o artigo 1º, ele define como sendo crime de racismo, veja, aqueles que são impetrados através de discriminação de preconceito de raça, cor, etnia
religião e também a tal procedência nacional. Beleza? Se minha letra estiver feia, eu peço desculpa. É que a gente tá aqui acelerado, meu irmão. Aí eu quero escrever ligeiro, mas não sai tão bonita como sairia na gravação para você. Beleza? Eu quero entregar o conteúdo. Então, de certa forma, quando a gente chega aqui no tal racismo, como um mandado constitucional de criminalização, você coloca que são crimes inafiançáveis e também imprescritíveis. Anote, apenados com reclusão. Show? Tá bonito? Beleza, vamos para cima. O crime de injúria racial é espécie do gênero racismo. Portanto, é imprescritível, conforme o artigo 5º, né, no inciso aqui da Constituição. Perfeito. V de verdadeiro. V de verdade. Tranquilo? Na verdade, a injúria racial estava no artigo 140, salvo engano, se não me falha a memória, para terceiro ou quinto do Código Penal, não me falha a memória, né? Enfim, estava no Código Penal, no artigo 140, migrou através da continuidade normativa típica, para a lei de racismo, para se tornar aí, né, mais um crime considerado inafiançável e imprescritível, na minha opinião, que não vale nada, muito bem empregado, até porque a gente existem casos absurdos, abissais, de injúria racial aí, tem que ser inafiançável, tem que ser imprescritível. Beleza? Tá show aqui. Próxima, na hipótese de o crime de racismo ser cometido no contexto de atividade esportiva, religiosa, artística ou culturais destinadas ao público, verifica-se como sendo uma causa de aumento de pena. Veja, aqui, nesse ponto, eu quero que você se ligue um pouquinho. Por quê? O legislador, por vezes, ele gosta de criar confusão com as formas, né, qualificadas que a gente encontra lá no artigo 20, perfeito, da lei de racismo. E no artigo 20, parágrafo 2º, eu encontro justamente, parágrafo 2º não, perdão, no parágrafo 2º A, só fazendo aí a retificação para o 2º A. Esse dispositivo, no que diz respeito à prática de crime de racismo no contexto de atividade esportiva, religiosa, artística ou cultural. Nesse caso aqui, não se vale de aumento de pena. Não se vale de aumento de pena, mas sim de um intervalo de pena maior. Seria uma reclusão de 2 a 5 anos. Ainda, né, existe a prerrogativa que diz respeito, né, à proibição de frequência por 3 anos aí dos locais destinados. Então, quando eu falo de atividade esportiva, por exemplo, digamos que o cara cometeu um crime aí de racismo nessa qualidade, estava no estádio de futebol e tudo mais. Então ele pode ter sim essa proibição de frequência aí por 3 anos nos locais. Tranquilo? Então você anota que não se trata de causa de aumento de pena, mas sim de uma qualificadora reclusão de 2 a 5 aninhos. Beleza? Tá falsa essa parada. Tá errado, tá falso, tá mais falso que DVD pirata. Os crimes de racismo terão penas aumentadas quando concorrerem em contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. É o tal do racismo recreativo. Tá perfeito, sim, senhor, né? Esse dispositivo, inclusive, você vai encontrar, só para deixar bonito para você aqui, não tem nem como ficar bonito mais uma altura do campeonato dessa, né, Tiago? Mas tudo bem. Anote para mim que no artigo 20A da lei de racismo eu tenho essa causa de aumento de pena. E é uma causa de aumento de pena do terço a metade. Tá show? Beleza? Do terço a metade. No intuito de descontração, diversão ou recreação. Nesse sentido, perfeito. Vamos procurar a alternativa. A alternativa é de elefante. Quem está comigo aí? Quem está gabaritando? Vamos que vamos, pessoal. Anima aí, que a sua vitória está próxima. Próxima questão. De acordo com a lei de racismo, é correto afirmar que os crimes da lei
quando praticado por servidores públicos, poderão ter sua pena aumentada de 1/3 a 2/3. Dispositivo encontra-se errado. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção porque isso pode muito bem cair em sua prova. Porque quando eu falo de funcionário público, o artigo 20b, anote, ele disciplina, poxa, escrevi D, foi o TDAH. O artigo 20b, ele disciplina sobre o dispositivo. E ele fala que nos crimes previstos no artigo 2º-A e também no artigo 20, veja, não só em todos os artigos, é no artigo 2º-A e no artigo 20, eu tenho uma causa de aumento de pena de 1/3 a metade. Perfeito? Se for praticado por funcionário público. Então, a causa de aumento de pena é de 1/3 a metade. E também, fora isso, eu disciplino em tipos penais definidos aqui pelo artigo. Tranquilo? Para a próxima. O servidor público condenado nos termos da lei de racismo deverá ser determinada transferência da unidade de atuação. Esse dispositivo aqui, esquece, nem existe. São automáticos os efeitos da condenação. Errado. Não são automáticos os efeitos da condenação. Cuidado, da mesma forma que na lei de abuso de autoridade eu preciso de motivação, aqui na lei de racismo eu também preciso dessa tal motivação. Isso é disciplinado no artigo 16. Beleza? Esses efeitos, eles são tidos como efeito de condenação que podem incorrer em perda do cargo ou da função para o servidor, ou até a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular, por prazo não superior a 3 meses. Prazo não superior a 3 meses quando eu falo da suspensão do funcionamento do estabelecimento particular. Beleza? Então, quando eu falo nesse dispositivo aqui, se eu digo que é automático, está errado, porque o artigo 18 ele disciplina de maneira cristalina que eles não são automáticos. De certa forma, se eles não são automáticos, o juiz ele tem que motivar na sentença, beleza? Anote isso aí, por gentileza, porque isso cai bastante em provas, tá? Efeito de condenação, já fica ligado, isso é bizu para você ter separadinho em um material específico. Efeito da condenação, abuso de autoridade, efeito da condenação racismo, efeito da condenação tortura, e você já vai criando aquele diferenciador ali que vai fazer você diferente de muitos candidatos. Beleza? Letra D. O servidor público que colaborou com a prática do crime deverá ser afastado de atendimento ao público ou removido compulsoriamente. Esquece, esse dispositivo nem existe. Beleza? Estou aqui em tempo? Estou em tempo. Vamos para cima. A condenação do servidor público da lei de racismo pode ensejar a perda do cargo ou da função. Certíssimo. Tiago, mas você falou que é um efeito que não é automático, que tem que ser motivado, mas veja como a banca ela disciplinou a situação, né? Pode ensejar. Não significa que vai, mas pode, né? E cuidado, alô PMPE. Aqui você ganha tudo, né? Você ganha tudo. Beleza? Fica atento aí nessa parada. Vamos para a próxima. Eu separei esses espaços vagos aqui, que se eu quiser eu escrevo com você aqui também. Se eu quiser, eu escrevo. E vou, beleza? Eu estou com um tempo aí. Quero tratar com você agora da Lei Maria da Penha. Lei importantíssima e eu não tenho dúvida de que vai vir na sua prova, beleza? Para a gente disciplinar a Lei Maria da Penha, a gente não tem tanto tempo assim como seria numa gravação, né? Obviamente. Mas eu quero que você anote aí que, neste momento, é importante que você saiba dominar o artigo 5º. Por que artigo 5º, Tiago? Porque o artigo 5º, ele disciplina, ele define qual seria o âmbito da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é uma lei considerada mista, né? Ela tem uma natureza penal e processual, só que ela é muito mais processual do que penal, até porque só tem um crime, que é o descumprimento da medida protetiva. Então, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, eu quero que você automaticamente já faça a evocação na sua mente que se trata de um instrumento para proteger a mulher. Isso é a Lei Maria da Penha. Perfeito? A Lei Maria da Penha disciplina
sobre esse rito procedimental que a gente se utiliza para proteger a mulher. Mas, Tiago, mulher, que tipo de mulher? Aí é por isso que eu vou explicar o artigo 5º para você. Porque não é qualquer mulher. Não é vir uma mulher na rua, bati nela. Não é que você vai fazer isso, pelo amor de Deus, né? Mas vir uma mulher na rua, bati nela, Lei Maria da Penha. Não. Eu preciso estar, de certa forma, alocado em uma condição específica. Não é qualquer agente, não é qualquer pessoa. Para ser colocada, de certa forma, preste atenção no artigo 5º. A lei disciplina aqui que o indivíduo precisa estar em âmbito de unidade doméstica, perfeito? Esse âmbito de unidade doméstica pode até ser compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas. Não precisa ter um vínculo familiar. O inciso 1º do artigo 5º até disciplina, com ou sem vínculo familiar. Inclusive quem é esporadicamente agregado. Então anote, unidade doméstica, beleza. Com ou sem o convívio familiar. Show? Ademais, inclusive quem é agregado. Tiago, agregado, sei lá, usa a criatividade. Quem é o agregado? Aquele que chega na família, né? Chega ali, em tese deveria chegar para somar, mas fez alguma merda. Desculpa até a palavra, YouTube não me censura, não censura o EP, pelo amor de Deus. Foi só uma palavrinha. Beleza? Agora, o segundo, aqui, a lei cita no inciso 2º a unidade do âmbito da família. Qual seria, Tiago, esse âmbito da família? Preste bem atenção que o âmbito da família ele é compreendido como uma comunidade que é formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados. Eles são unidos por laços naturais, por afinidade ou até por uma vontade expressa, beleza? Então, o âmbito da família, eu considero aqui, né, um laço mais fino, um laço que é até consanguíneo, perfeito? Eu vou avançar porque você já pegou a ideia. Tranquilo? Agora, o ponto-chave, a cerejinha do bolo, a relação íntima do afeto. Ai, 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 ai. Relação íntima de afeto. Como assim, Tiago? É aqui que a gente consegue ter uma interpretação no que diz respeito à Lei de Maria da Penha ser aplicada independentemente de coabitação. Não precisa morar junto. Namorado, namorada, o menino mora na casa dele, a menina mora na casa dela. Mas ainda assim, ele deu o jeito dele de fazer alguma cagada. Beleza? A ideia é essa. Tranquilo? Independente de coabitação. A relação íntima de afeto, né, ele também pode ser compreendido quando existe um convívio ou que tenha convivido. Como assim, Tiago? Convívio ou que tenha convivido? Deixa eu colocar aqui. Estou correndo contra o tempo. Ou que tenha. Estou correndo contra o tempo para entregar, espremer tudo que eu posso para entregar para você dentro de 1 hora. Então, convívio ou que tenha. Então, imagina, indivíduo A esteve em um relacionamento com uma moça. O relacionamento terminou. Depois de 2 meses, ele foi atrás dela novamente. Fulana, mas porque você está vivendo a sua vida, você não pode viver a sua vida sem mim. Veja que o boy tóxico, né? É o conhecido boy tóxico. Então, depois de 2, 3 meses, o cara vai atrás dela, aquele ato de perseguição, aquele negócio, eu não vivo sem você, não sei o que, aquela conversinha, né? Então, todo respeito. Perceba, ele conviveu, não convive mais, mas eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, porque ele está, inclusive, né, quando ele chega e começa a perseguir ela, isso, inclusive, esse ato de perseguição, né, de sufocamento, configura uma violência psicológica. Show? Em se tratando de violência psicológica, anote por gentileza. Artigo 7º. Vai ser fácil para gabaritar as questões, hein? Artigo 7º. Forma de violência da Lei Maria da Penha. Anote. Temos a violência física, temos a violência moral, temos a violência
sexual, psicológica e a patrimonial. Simples observar. Violência física, você já sabe, que diz respeito à lesão, trauma físico. Moral, anote. Crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Violência sexual. Para resumir, e não ficar contando aquelas historinhas, etc. Que eu não estou com esse tempo todo com você aqui, como eu estou correndo para entregar o máximo possível. Violência sexual. Violação de direitos sexuais ou reprodutivos. Forçar a gravidez, forçar o matrimônio, forçar o aborto, isso é violação de direito reprodutivo. Perceba que a essência, quando você pega, já era. Violência psicológica, cuidado para não confundir com a violência moral, porque a violência psicológica, ela está ligada a atos de perseguição, a atos de ameaça. É aquele cara, né, que, de certa forma, ele causa um dano emocional à mulher, através de chantagem, violação de intimidade, que ridiculariza ela, que expõe ela. Isso acontece, infelizmente, bastante, até por conta do advento das redes sociais, né? Possibilita que o indivíduo fique enchendo o saco à torta e à direita, beleza? Perceba que essa violência psicológica, ela acontece muito, muito mesmo, tá? E a patrimonial, Tiago? A patrimonial diz respeito, né, a incidir sobre o patrimônio da mulher, subtrair, destruir, até os instrumentos de trabalho, tá? Eu vou pontuar aqui, porque tem muita questão de prova que cita, tá? Instrumentos de trabalho. E também anote, documentos. Não porque fulano se revoltou com o término. Meu Deus, se revoltou com o término. Nessa revolta, rasgou a identidade da mulher. Meu Deus do céu, que baixaria. Que baixaria. Rasgou a CNH dela. Violência patrimonial. Beleza? Perfeito, vamos para cima. Vamos continuar aqui, cadê? Dessa forma, a gente vai para as questões, vai ficar mais fácil de gabaritar. Considerando as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, avalie as seguintes afirmações. A configuração de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Perfeito, perfeito. Por quê? Meu irmão, é crime, pronto e acabou. Por mais que o juiz ele tenha, né, uma competência diferente ali no caso concreto, foi caracterizado, tipificado o crime do descumprimento aí da medida protetiva de toda forma. Então a lei, né, vai disciplinar esse dispositivo tranquilamente. Próxima. A requerimento, né? A requerimento da autoridade policial, o Ministério Público poderá conceder as medidas? Errado. A gente já tira de cara a B e a C. Né? Muito bom. Então, no caso concreto, se você for na Lei Maria da Penha, né, você vai encontrar no artigo 19 da lei, né, o dispositivo que diz respeito às medidas protetivas de urgência, podendo ser concedidas aí pelo juiz. A requerimento de quem? Do Ministério Público a pedido da ofendida, de acordo com o artigo 19. Na hipótese da prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Exatamente. Né? Ficou até um pouco, né, prolixo repetir isso, até porque a pena do descumprimento da medida protetiva já traria a incidência disso, de somente o juiz aplicar, né? No caso concreto, beleza? A fiança já possibilitaria. É porque antes do advento da lei antifeminicídio, a pena
previa essa possibilidade. Só que ainda assim a lei dizia, nessas palavras, mesmo a pena possibilitando que a autoridade policial conceda a fiança, só quem vai conceder é o juiz. Aí veio a lei antifeminicídio, aumentou a pena do descumprimento da medida protetiva. Show, fechou. Aí o texto continuou. Paciência, ficou prolixo, mas é isso. O importante é você marcar um X na hora da prova. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Au. Quem quer, tá aqui. Vamos para cima. Próxima questão. Maria é casada com João Ão, que é um homem muito ciumento. Já começou errado, né? João fiscaliza as ações de Maria. Não deixa sair com as amigas quando ele não está junto. E exige que Maria mostre as mensagens que recebe do celular. Meu Deus, é o boy tóxico. Falou do boy tóxico, você já sabe, né? Falou do boyzinho tóxico, você já sabe que estamos falando do boy que afeta o psicológico da mulher. Nos termos da Lei Maria da Penha, Maria, né, vive sob vigilância e controle. Meu irmão, tem nem o que discutir. Violência psicológica. Tá, falou no boy tóxico. Não que as outras modalidades não sejam, mas hoje, né, é o boy tóxico, vigilante e que controla violência psicológica. Beleza? Próxima questão. A Lei Maria da Penha é um marco na legislação brasileira de proteção aos direitos humanos das mulheres, criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar sobre as formas de violência. Registro IV para verdadeiro e F para falso. Vamos nessa. A violência psicológica é definida como qualquer conduta que cause à mulher dano emocional, diminuição da autoestima ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Perfeito. Tranquilo. É a definição. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho. Olha só, aqui o que eu falei para você nesse instante. Instrumento de trabalho. Fique ligado. Documentos pessoais, bens e valores. Tiago, mas está no texto, né? Cuidado. Eu citei para você porque existem algumas questões de prova que falam especificamente disso. Maria é cabeleireira. João se revoltou, resumindo, né? João se revoltou, quebrou as coisas do salão dela. Tá ligado? Patrimonial. A Lei Maria da Penha se aplica exclusivamente, aí lascou. Lascou, né? Eu vou limitar. Bora ver, né? Aos casos de violência física, não abrangendo a psicológica sexual. Oh, aí ficou melzinho na chupeta. Tá errada essa. A violência moral é definida como qualquer conduta com calúnia, difamação e injúria contra a mulher no âmbito das relações familiares. V de verdade, D de dado. Fechou? Fechou? Deixe-me dar uma olhada no chat e ver quem tá comigo. Seu esforço vai valer a pena, meu filho. Não tenha dúvida disso. Estaremos com você até o fim. Pode ter um apocalipse zumbis, aqui eu vou estar fazendo live para vocês. Pode cair um meteoro e aparecer dinossauro. A gente vai estar fazendo live para vocês aqui. Fechou? Próxima questão. A Lei Maria da Penha visa prevenir, coibir e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher em todo o território nacional, com bases assertivas, VOF, discipline. Vamos ver. O âmbito da unidade doméstica compreende o espaço de convívio permanente de pessoas, independente do vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregado. Se liga. Falou, de unidade doméstica, se ligue. Independe de vínculo familiar e eu acrescento também quem é esporadicamente agregado. Tranquilos? Então,
V de verdade. Tudo isso eu já expliquei para você no outro momento. Por isso que a resolução está um pouco mais ligeira, tá? Porque a gente já passou por esse assunto. O âmbito da relação íntima predispõe o convívio e a coabitação? Também já falei disso com você. É preciso de coabitação? Necessariamente? Não precisa de coabitação. Não é um fator que vai definir. Tá errado. F de Falciane. A Lei Maria da Penha somente é aplicada a casais heterossexuais? Não, não. Veja, casais homofóbicos também. Que aí? Opa, homofóbicos não, pelo amor de Deus. Eita, escrevi, 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 casais homofóbicos. Casais homossexuais. Vou colocar até aqui no canto. Homossexuais, beleza? Então, no caso concreto, se eu tiver o sujeito ativo mulher, sujeito passivo mulher, também é possível a aplicação da lei Maria da Penha nesse convívio, beleza? É a velocidade do pique aqui que acontece essa parada, beleza? Então, não precisa ser um casal heterossexual e também é considerado pelo STF o trans, possibilitando aí, né, essa aplicação. Então, quando eu restringo, está falso. Próxima. O âmbito da família é compreendido como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa. Então, o âmbito da família lembra de laços naturais, né? Mas também é cabível para aqueles que são ou que se consideram aparentados. Beleza? V de verdade. Passamos por isso. Melzinho na chupeta. Meu irmão, coisas que acontecem no ao vivo. Chega, deu um susto. Imagina eu que escrevi. Casais homofóbicos. Não. Eu tomei um susto quando eu escrevi de meu irmão, tá errado. Bora pra cima. É até bom que descontrai um pouquinho. Eu até perdi as estribeiras aqui. Vamos continuar. Próxima. Vamos falar agora um pouquinho da lei de crimes ambientais. Deixe-me ver aqui. Eu tenho 10 minutos com você. Vamos arraigar nesses últimos 10 minutos aqui a lei de crimes ambientais. Rapidez aqui. Você ganha um mundo aqui no EP. Tamo junto, galera. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Senta o dedo no like aí, porque Titio Isaqueu merece. Vamos falar agora da lei de crimes ambientais, só que eu queria citar especificamente um crime, né? O crime do artigo 29. Anote para mim, por gentileza. Cara, muitos dos alunos me perguntam, Tiago, quais são os crimes mais importantes da lei de ambientais? Veja, mais importante, né? 29, artigo 29 e o artigo 32. Tiago, eu não estou com tempo para estudar crimes ambientais. Eu quero só ver alguma coisa para fazer que eu não sei de nada. Artigo 29 e artigo 32, da parte criminal, tá? Dos crimes. Porque a parte introdutória, que diz respeito à responsabilidade da pessoa jurídica no tocante aos crimes ambientais, né? Reparação, fazendo a menção do princípio do poluidor pagador no que diz respeito poluir meio ambiente e vou ter que arcar com esse custo, é uma parte também que é muito importante. As atenuantes, as agravantes. Me faz um favor, de verdade, se você tem amor por sua aprovação, não negligencie a lei de crimes ambientais. Eu falei tanto isso para a galera da GCM Paulista, caíram foi 2 questões. Meu amigo, não faça isso. Então, no crime do artigo 29, anote, temos os verbos, é um tipo misto alternativo, tem vários verbos para definir um tipo penal. Matar, perseguir, caçar, apanhar, matar, perseguir, caçar, apanhar, espécime da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória. Deixa-me colocar aqui. Se ficar feio, me desculpe. Da fauna silvestre, nativo ou em
rota migratória. No que diz respeito, fazer isso, obviamente, sem a permissão ou autorização, em desacordo, beleza? Com a autoridade. Enfim, você não tem autorização para fazer isso. Crime apenado com detenção. Cuidado que aqui está a cereja do bolo, tá? Pegadinhas de prova há de existir por conta disso aqui. Detenção, tá? É apenado com detenção. Detenção de quanto, Tiago? 6 meses a 1 ano. Detenção 6 meses a 1 ano. Perfeito? Eu tenho umas formas equiparadas também, né? Quem modifica, danifica, destrói o ninho, né? Vende, expõe à venda, lava os ovos e tudo mais. Do que diz respeito a essas espécies da fauna silvestre. Também, né? Quem expõe à venda aí esse material, que também vai, né, incidir nessas penas do artigo 29. Tranquilo? Eu recomendo que você dê uma lida no texto, porque não tem como esquematizar tudo, nem tem um tempo para isso. Tranquilo? Considere a informação de que nesse crime aqui é possível a aplicação do perdão judicial. Como assim, Tiago? Essa informação é importante, muito mesmo. Nesse caso, considerando uma circunstância específica, o juiz pode, ele não vai, ele pode deixar de aplicar a pena. Se a guarda for doméstica e a espécime não for ameaçada de extinção. Então, eu preciso que a guarda seja doméstica e a espécime não seja ameaçada de extinção. Aí ele pode aplicar um perdão judicial. Tranquilo? Cuidado. Não tenho como falar tudo, mas eu tenho como dar o bizu. Obviamente, eu tenho um aumento de pena de metade. Aqui. Diante de certas circunstâncias que são agravantes mesmo, que vão agravar o caso. Agravante genérico eu vou ter ali dispositivo, né, salvo engano, no artigo 14, 15, enfim, acho que é 14, 15, é 15 e 16, enfim. Se me falar a memória, está entre esses 3 artigos, você abre aí e dá uma olhadinha, tá? Enfim, perceba que aqui o que vai trazer essa causa de aumento de pena de metade, se for uma espécime rara, se for praticado dentro de unidade de conservação. Então, são situações que vão dizer, meu irmão, esse cara tem que se lascar mesmo, velho. Porque ele piorou a situação, já tá ruim, ele piorou. Então, com abuso de licença, praticado durante a noite, beleza? Se for uma espécime rara, ameaçada. Então, são situações que você vai falar, meu Deus do céu. Né? E se for praticado em contexto de caça profissional, o aumento é do triplo. Cuidado. Por isso que cai muito esse artigo. Porque tem muito detalhe. Então, eu tenho um aumento do triplo se for praticado em caça profissional. Beleza? Aumento de metade e aumento do triplo. Fechou? Vamos para cima. Essa questão aqui é do EP, tá? Questão aí inédita ou real oficial do EP. Beleza? Juliano matou, olha o verbo, resultado naturalístico, aquele negócio todo, beleza? Juliano matou espécime da fauna silvestre. Perceba, durante a noite, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Em desacordo, ele realizou o ato de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, assinar a alternativa correta. Juliano está sujeito a uma pena de detenção, fechou, de 6 meses a 2 anos, errado. 6 meses a 1 ano. Com aumento de pena de 1/3, o aumento de pena está errado. Realmente, durante a noite, vai ser uma causa de aumento de pena de metade. Juliano está sujeito a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa sem aumento de pena? Errou, porque tem aumento de pena. Questão, preste bem atenção, questão de crimes ambientais é se atentar aos detalhes. Veja, praticado durante a noite. Meu irmão, você, se já não percebeu, vai perceber. A banca, quando ela vai descrevendo a situação do enunciado, ela está colocando informações para você trabalhar. Ela está colocando informações para você trabalhar, beleza? Então, se ela colocou aqui é porque tem um motivo. Vamos terminar aqui a questão, senão
Eu passo do meu tempo, tenho 4 minutos. Juliano está sujeito a pena de detenção de 1 ano a 2. Errou aqui, né? Porque é 6 meses a 1 ano, sem causamento de pena. Errado também, porque tem causamento de pena. Gabarito D de dado. Detenção, 6 meses a 1 ano e multa com causamento de pena de metade. Para finalizar, tem mais um aqui ainda. Eu vou dar pelo menos o gabarito para vocês, tá? Para não exceder o tempo e não atrapalhar a sequência do outro professor. Juarez, proprietário de um cão mantido em sua residência, aqui, já vou dar o bizu, tá? Artigo 32. Estude, leia, veja os detalhes. Passou a submeter o animal a atos reiterados de abuso e maus tratos. Crime do artigo 32. Consistente em agressões físicas e privação de cuidados básicos. Vizinhos acionaram as autoridades. Meu irmão, falou em cão ou gato, reclusão de 2 a 5 anos. Show de bola. Vi aqui a mensagem. Reclusão de 2 a 5 anos. Assim que ela entrar, por gentileza, ele me dá um sinal aqui, tá? Por enquanto que ela não entra, eu vou esquematizar aqui com a galera o crime do artigo 32. Beleza? Então, artigo 32. Observe. É um crime que também é muito importante, você não pode deixar de colocar no seu estudo. Quando eu falo de praticar ato de abuso, deixe-me colocar aqui. Abuso, veja, maus tratos. Show! Diante disso, não só praticar abuso e maus tratos, mas também aqueles correlacionados a ferir ou mutilar. Deixe-me colocar aqui. Ou chegar também a ferir ou a mutilar, caracteriza o crime do artigo 32. Só que aqui ele delimita, tá, gente? Ele não fala só abuso, maus tratos a animais. Ele fala animal silvestre, doméstico ou domesticado. Acrescenta nativo ou exótico. Então, veja, animais silvestres, perfeito? Assim como, né, eu estou colocando para você, domésticos, nativos ou exóticos. Perfeito? Aqui eu encontro o caput do artigo 32. E a pena desse crime, anote, assim como no artigo 29, eu tenho uma detenção. Absurdo, né, Tiago? Eu também acho. Detenção, veja, agora a pena é ridícula. 3 meses a 1 ano. Meu Jesus! Que pena ridícula. Mas aí, acho que como uma tentativa de redenção, houve uma modificação legislativa no que diz respeito a praticar esses atos a cão ou gato. Tiago, cão ou gato? Exatamente. Especificamente, cão ou gato. Ferir, maltratar, mutilar, praticar atos de abuso a cão ou gato caracteriza, perceba, uma forma qualificada do crime do artigo 32. E eu vou ter aqui uma reclusão de 2 a 5, desculpe minha letra feia, reclusão de 2 a 5 anos. E ainda, fora isso, uma multinha de leve e a proibição de guarda, tá? Você coloca aí também esse dispositivo. Incorrendo, agora veja, eu tive essa novidade agora em 2025, eu estou só na espreita, aguardando alguma banquinha, com todo respeito, cobrar essa parada. Sabe por quê? Porque, posteriormente a isso, parágrafo 1º B desse dispositivo, do artigo 32, incorre nas mesmas penas de reclusão de 2 a 5 anos se o indivíduo realizar aqui tatuagem ou colocar piercing em cão ou gato com fins estéticos. Então coloque aí. Absurdo, né?
tatuagem ou piercing em cão ou gato. Perfeito? De toda forma, a lei menciona aqui com fins. Vi aqui a mensagem ali, beleza? Estéticos. Deu tempo de esquematizar aqui. Show de bola. Pega esse bizu e de vez em quando você revise e priorize isso na lei de crimes ambientais. Obviamente, existem mais coisas, só que eu não tenho tanto tempo aqui com você. Vamos para o gabarito da questão que eu já, de toda forma, respondi a questão com você aqui. Olha a letra A. Por se tratar de cão, Juarez responderá por crime apenado com reclusão 2 a 5. Multa e proibição de guarda do animal A de aprovado. Beleza? Tranquilo? Tá show? Eu só quero mencionar com você aqui, se houver a morte do animal, de toda forma, havendo essa morte, eu vou ter sim, né, uma causa de aumento de pena, só que é de 1/6 a 1/3. Show? Para me despedir de vocês, você que está com o material, se ligue. Já vou colocar aqui o gabarito. Conduta omissiva no Estatuto do Desarmamento, deixar de, omissão, deixei de realizar o que deveria. O quê? Cautelas necessárias para impedir que menor de 18 ou pessoa portadora de deficiência se apodere de arma de fogo. Então, digamos, sou policial, cheguei em casa, deixei minha arma em cima da mesa. Ou deixei de tomar cautelas, porque a arma de fogo é um instrumento letal, feito para fazer estrago. Aí eu deixo a criança pegar. Omissão de cautela. Deixei de tomar as cautelas necessárias. Dedidado. Deixe-me me despedir de vocês. Galera, fiquem com Deus. Finalizamos por hoje. Um beijo grande a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí para Titio Zaqueu, que o EP merece. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode ir lá no Instagram, @TiagoABarreto, que qualquer dúvida estarei lá para te responder, para te ajudar com o maior prazer. Deixo agora para o próximo professor. Valeu, fui! O prefeito João Campos confirmou. Vem aí, concurso Guarda Municipal, 400 vagas. Quer ficar bem preparado para esse concurso? Corra agora para a plataforma EP, videoaulas, conteúdos em PDFs. A garantia de que, quando a banca for confirmada, já iremos atualizar todo o curso com o perfil da banca. Quando o edital for publicado, também iremos trabalhar forte, carga máxima, como de simulados. Corra agora, vem aí, concurso Guarda Municipal do Recife.